Se você acha que um console vai flopar porque não tem um 4K nativo ou porque não tem jogo exclusivo, você tá enganado, cara. Você não sabe o que é flop. Vem comigo que eu vou te mostrar o que é flop de verdade de console. Fala, galera do Geek, eu sou o GotCos, você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu falando que nós vamos falar dos 10 consoles mais flopados de todos os tempos. Esse aqui é um vídeo que a galera tem pedido pra mim há muito tempo mesmo, pra falar aí sobre hardwares que não foram pra frente. E a gente vai começar através de consoles, exatamente. Você vai conhecer aí as unidades históricas de consoles que lançaram de forma desastrosa ou após seu lançamento aconteceu algum desastre que tirou eles da face da terra. Não só consoles que morreram, mas que mataram empresas. A gente tá falando de flopagem séria. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que é muito interessante, também divertida, e vambora pro que interessa, que é flopar. Antes da gente começar essa lista aqui, cara, já vou avisar pra você que nem Nintendo Wii U e nem PS Vita tá nela. E por que que não tá nela? Que a gente tá falando de flopagem séria, a gente tá falando de downhill total, ladeira abaixo, fechamento de portas. A gente tá falando dos 10 realmente mais flopados. E pra gente começar a nossa lista aí na 10ª posição, vamos voltar um pouquinho no passado, indo pra 1983, uma época extremamente complicada na indústria de gamer, principalmente nos Estados Unidos, onde tinha uma crise econômica muito voltada para essa indústria. Os preços baixaram, os consumidores não queriam comprar, ou seja, o cancelamento do console mais aguardado do ano, o Odyssey 3, foi cancelado por inviabilidade financeira. A Philips era a marca mãe. A Philips chegou lá e falou: não, pera aí, mano, quem é que disse que os Estados Unidos dita a economia mundial? Aqui pra vocês, ó, não tem dinheiro pra comprar? Tá com mimimi aí? Vamos pra quem tem dinheiro pra comprar. Vamos levar a nossa expertise de console, o que nós construímos com o Odyssey, para o Reino Unido e também para alguns países da Europa. Lá eles ficarão felizes com a jogabilidade do incrível, fabuloso e maravilhoso Philips VideoPack G7400. O console parece uma máquina de escrever. Dá uma olhada na foto disso aí. Ele já começou como sendo uma piada só pela foto, né? E o problema dele foi que realmente ele era apenas um Odyssey 2 mascarado desse Philips Ultra Motherfucker G7400. Ele nasceu em 1983 e ele morreu em 1983. Não passa agora de artigo de colecionadores e algumas mãos aí que devem ter jogados, que deve dar pra contar no dedo, provando que os Estados Unidos sim ditavam a economia e ainda ditam bastante no mundo. A Philips estava errada, mas ela corrigiu os erros dela, ela repensou, reestruturou a equipe, formulou, projetou melhor, começou a enxergar o futuro, começou a ver a viabilidade técnica e com isso ela garantiu o nosso 9º lugar também aqui na terra da flopagem do console. A gente tá falando, é óbvio, é claro, do Philips CDI, exatamente, o incrível sistema de mídia que era um console, era um CD player. Ele foi anunciado em 1991 com uma ideia parecida de 2013 da Microsoft em relação ao Xbox, que depois ela já correu fora dessa ideia e falou: vamos ficar só com console. Porque, cara, foi um devido fracasso aí da Philips. Ela tentou trazer aí um dispositivo para a sala de estar que começou com o pé completamente errado, tudo torto, pisando bem fundo na merda. Custava $700 para você ter entretenimento em um videogame que tinha um controle tosco, como você tá vendo, e também um CD player e mais nada. Tudo bem que o equipamento possuía especificações até avantajadas para a sua época, mas isso não significava que a Philips sabia fazer jogos. Tanto que a Philips CDI é o único console do planeta Terra, de maneira legalizada, é claro, porque tem um monte de pirata, que pode ter personagens da Nintendo em seu console. Exatamente. Por quê? Porque a Nintendo também fez igual fez com a Sony. Ela tinha uma parceria com a Philips e ela abandonou o projeto, e parte dessa parceria ficou o direito da Philips utilizar Mario, Zelda e alguns personagens icônicos da Nintendo. E o console também com isso ficou conhecido como as piores versões de Mario e Zelda do planeta Terra, porque eles tinham direito de uso, mas não sabiam fazer os jogos, e isso
flopou. Ok, chega de Philips. Por quê? Porque o CDI também, cara, foi a última experiência da Philips console. Depois disso eles correram, né? Aprenderam, vamos fazer TV, vamos fazer Blu-ray, vamos fazer outras coisas, né, Philips? Vamos embora, vai fazer lâmpada, meu filho. Agora, vamos falar de gente grande mesmo. Gente grande no mundo dos games. Quem nasceu dos games, vive dos games e morre com os games. Tô falando de Atari. A Atari começou aí a impulsionar a sua queda livre da flopagem em 1989 com um console que talvez você desconheça. A Atari tentou entrar no mundo dos portáteis para competir nada mais nada menos com Game Boy. Em 1989, um mês depois que nasceu o Game Boy, nascia também o Atari Lynx. O Atari Lynx, em questões de hardware, ele era muito superior ao Game Boy. Ele trazia features interessantíssimas. Ele tinha tela de LCD colorida com ajuste de brilho. Ele tinha um hardware capaz de movimentar imagens da esquerda para a direita. E ele também tinha capacidade de fazer simulação tridimensional. Ou seja, em 1989 isso era muito da hora. Não tão da hora quanto pagar $180 num portátil, que era o dobro do preço do Game Boy. Esse foi o primeiro prego no caixão. O segundo se deu à falta de jogos que as pessoas queriam jogar. Apesar do console possuir bastante jogos, nenhum deles realmente atraiu a atenção dos players. Outro ponto, e esse bateu o prego no caixão e caiu o caixão e quebrou tudo, já foi pro saco mesmo, foi a questão da ergonomia. Ele era um console portátil e ele era pesado, ele era grande, ele não era ergonômico para você movimentar a jogabilidade com ele. Numa época em 1989, onde console era coisa de criança, pequenas mãozinhas com pouca força, segurar aquele trambolho era um pesadelo. E isso foi flop. Mas não é tão flop assim. Assim como a Philips, a Atari foi lá, ergueu a cabeça e falou: calma, gente, calma. A gente só cometeu alguns erros, a gente não pensou que ia quebrar as pernas das crianças se caísse em cima. Calma aí, vamos fazer um negócio direito agora. Vamos lançar o primeiro console 64 bits do planeta Terra, exato! Vai todo mundo comprar esse bagulho, vai ser a coisa mais poderosa depois do Big Mac, mano. O bagulho vai ser louco, vai por mim que vão comprar. Exatamente, e a Atari em 1994 nasceu ao mundo o Atari Jaguar, o primeiro sistema 64 bits do planeta Terra, que foi um fiasco total. Esse ganhou destaque absoluto para Atari porque foi o precursor da sua queda final no desenvolvimento de consoles. Até agora o Atari VCS, que deve chegar ano que vem. Mas a Atari ficou aí mais de 20 anos parada no tempo por conta desse console. Tamanha foi a flopagem. As causas principais da queda dele foi, primeiro, como a Atari já estava descredibilitada pelo seu público, a galera ficou meio por fora, falou: peraí, depois daquele Lynx lá, que bagulho era pesado, não tinha jogo, o que será que esses caras aprontaram? Resumindo, a galera não teve interesse, desenvolvedor não teve interesse, e ele passou naquele limbo de é um console para jogos que não tem jogos, que não tem jogos, não tem público, não tem jogos, não tem público, não é console, não tem jogos, não tem público, e em 1996 esse dilema acabou por terra mesmo, parou a produção, parou a Atari, ela ficou sendo uma empresa só desenvolvedora de jogos. Mais pra frente ela foi para o mundo de arcade e depois ela foi para o desenvolvimento mobile e agora está retornando para o seu Atari VCS. Mas esse entrou por a marca da história como fatídica. Ok, então, já que estamos falando de marcas que sumiram por conta de consoles flopados, vamos pra SEGA, né, cara? A SEGA aí tem grande destaque aí na nossa listinha. 32X é o nome do garoto que a gente vai falar agora pra você. Na verdade, ele era nem um console, mesmo porque ele foi lançado junto com os consoles Mega Drive, mas você também podia comprar ele separado. Na verdade, ele era um cogumelo que você espetava na entrada de cartucho do seu Mega Drive, exatamente. E por que você faria isso? Para transformar o seu Mega Drive num incrível sistema 32 bits. O poder! E fudeu, por quê? Porque a galera, quando comprou, descobriu que não mudava pissoroca nenhum os jogos, mudava muito pouco. Alguns poucos jogos realmente tiveram qualidade superior com o produto, mas a contagem era mínima. O outro artefato que a SEGA tentou impulsionar esse cara era colocar também o sistema Mega CD de 32X, o poder da música, que também foi pro saco, porque foi uma época que tava lançando CD player à torta e à direita,
Pioneer, Iowa, grandes marcas que se revelaram no mercado, depois morreram também, mas se revelaram nessa época, ou seja, era a febre do CD. Então você vai comprar aquilo pra não ter nada, aí vai ficar ouvindo CD pelo console, não fazia sentido nenhum, então flopou. Mas se você achou esse ruim, o próximo que vai vir da SEGA foi muito pior. Exatamente. Ele nem teve chance. Na verdade, ele não flopou. Floparam com ele. Esse ganha destaque pra SEGA porque, cara, a SEGA flopou o próprio console. Eu tô falando do Sega Saturn, exatamente. Um console que não teve nem a chance de virar o mundo direito e já morreu. Como assim? O que aconteceu? Quando o CEO da SEGA resolveu entrar na E3, exatamente, a E3, a feira mais importante do planeta Terra, e chegou e falou: eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, cara, pra todo mundo, pra todo o público da SEGA, todo mundo, repórteres, imprensa e tudo mais. E ele chegou e falou: é hoje, o quê? Sega Saturn tá disponível agora, hashtag fui. Exatamente, sensacional, foi uma surpresa muito grande mesmo, foi tão surpresa que os desenvolvedores não sabiam, os varejistas não sabiam, ninguém sabia que ia lançar o Sega Saturn, foi um segredo tão bem guardado que os parceiros deles não sabiam. Causa disso, foi lançado um console de $400 com 6 jogos, em grande maioria da própria SEGA. O que aconteceu? Motim da indústria. O próprio Walmart ficou muito puto aí com a SEGA e fez um verdadeiro boicote, não colocou o SEGA lá porque ele não estava na lista dos 4 distribuidores varejistas. Outra coisa também que aconteceu, os desenvolvedores deram uma banana aqui pra SEGA, não avisou, o problema é seu, não vou correr agora, meu amigo. Por quê? Porque no mesmo dia, na E3, subiu o CEO da Sony falando só algumas palavras, $239, e lançava o PlayStation, e Sega Saturn morreu. Ok, mas em 1995 também nasceu outro morto, cara, e agora a gente vai passar um pouquinho pra Nintendo, né? Chega desses caras, tudo bem que eu não vou falar do Wii U, mas esse aqui ganhou do Wii U, mas foi de longe, mano. Em 1995 nascia ao mundo Virtual Boy, o sistema de realidade virtual da Nintendo. Exatamente, ele era um óculos de realidade virtual, que não possuía sensor nenhum de realidade virtual, e o pior de tudo, ele tinha uma tela com tons vermelhos. Então basicamente o que você fazia era jogar jogos do Super Nintendo nele de maneira extremamente meia boca, exatamente, e ainda causava aí uma dor de cabeça incrível para quem utilizava. O console foi um terrível fracasso e a Nintendo parou de produzir aí no ano seguinte a coisa, falou: chega disso, pelo amor de Deus, isso não dá mais não, cara, nós vamos tomar processo, vai deixar alguma criança cega com essa porra. De quem foi essa ideia? Foi lá do Shumiro, manda ele embora, mano. Esse bagulho flopou, ou seja, esse entrou pros anais da Nintendo como realmente uma desgraça da inovação, porque o console não tinha nada a oferecer e ainda causava dor de cabeça. Em todos os sentidos, né? Vamos lá, esse daqui é pra quem aí anseia por um console da Apple, exatamente, o Apple, né? Se a Apple fizesse console, então ia ser louco. Se a Apple ia ser o iConsole, né? Seria incrível, seria maravilhoso. Na verdade, poderia ser uma merda. Por quê? Porque a Apple já fez isso, não foi muito bem não, cara. Dá uma olhada nesse carinha aí, a gente tá falando do Apple Bandai Pipen, exatamente. Ele era um console aí com um controle de banana. Parece uma banana, né? Esse console. Vamos lá, isso era a brilhante ideia de 1993 da Apple, junto com a Bandai Namco, entrar aí no mundo dos consoles e trazer um sistema inovador de games rodando macOS. Um tipo do mini Mac para consoles e jogabilidade. Ele vinha com uma coisa extremamente incrível que todo mundo queria, que era um modem para conectar na internet. E basicamente o modem na internet dele foi um dos principais fracassos, que é extremamente lento, dava 14 kbps, o bagulho era inavegável. E se não fosse o modem, mesmo porque a galera ainda não tava engatinhando a internet, né? Vamos colocar o modem só para aumentar o custo, mas a galera não vai usar muito, ninguém vai ligar para isso. Ele é lento, mas deixa aí porque vende. Fala que tem modem que vende essa porra, né não? E aí chegou o que? A galera pegou, ligou na televisão e descobriu que não dava para ler legendas dos jogos, as falas dos personagens, que na época não havia dublagem, não havia voz humana, né? Não falando de 1993. Então, o que aconteceu? O console era ilegível, a visão na televisão,
não tinha jogos, ele lançou com pouquíssimos jogos e o único que fazia algum sentido era um da Band, exatamente, a Band, aquela lá que fez Halo, que eu já contei a história do Xbox, e Halo era um jogo da Apple, que era feito pra macOS, e é por isso que ele era uma parceira da Apple, cara, a Band. Enfim, era caro, 600 doletas, era inutilizável porque não funcionava direito na televisão, o modem não servia pra soroca nenhuma, e a Apple aí teve sua vida curtíssima no mundo dos consoles com seu famoso console controle de banana. E agora a nossa segunda posição, Phantom. O Fantasma, exatamente, um nome extremamente apropriado para este console, porque talvez ele nem seja uma flopada, porque para você flopar você tem que nascer, e não foi isso que aconteceu com esse cara, mas a história é interessante em si. O Phantom, ele tinha aí uma ideia extremamente futurista, o que acontece nos dias de hoje, basicamente. Ele tinha a proposta de, na época 2003, rodar todos os jogos dos PCs mais altos daquela época. Ele também viria com uma rede online dedicada para serviços de stream e também serviços de jogos multiplayers, e era essa a proposta do Phantom. Olha que interessante, ele acertaria talvez se tivesse sido lançado, mas teve alguns problemas. Em 2004 chegou na E3, ele adiou para 2005, em 2005 chegou na E3 e ele adiou para 2006, em 2006 ele nem chegou à E3 e cancelou o projeto. O console deu um rombo de 73 milhões de dólares para os investidores, e o idealizador do console teve que pagar multa aí por usar aí spam através de fax para impulsionar e levantar as ações da empresa dele. Pois bem, acontece. E finalmente, o lugar de destaque, a primeira posição, o rei da flopagem, mas esse merece destaque aqui, ganhou o primeiro lugar porque são burros demais. Foi uma flopagem da burrice, você vai entender porque que eu tô falando. Eu tô falando do console aí Commodore 64 Game System. Exatamente, ele era derivado aí, uma ideia criada a partir do próprio Commodore 64, que foi, né, o primeiro computador pessoal de baixo custo do planeta Terra. Ele entrou na casa das pessoas, era a primeira vez que as pessoas viam PC, né? Foi o primeiro PCzinho aí da galera, muito mais barato para conseguir, foi revolucionário, vendeu bem. O Commodore 64 foi um grande destaque aí e entrou nos anais aí da história da tecnologia como empreendimento de sucesso aí de todo mundo. E aí, é claro, é lógico que se faz sucesso, vamos inovar. Vamos colocar agora o Commodore 64 Game System, o sistema de computacional para jogos que rodará todos, sem exceção, jogos do Commodore 64, desde que os jogos não usem teclado. Sério, não usa teclado, porque o Commodore 64 tinha teclado e o console não tinha teclado, então tinha que funcionar pelo joystick, e nenhum jogo funcionava pelo joystick. Simples assim. Os poucos jogos que funcionavam pelo joystick, o joystick a galera falava que quebrava muito rápido, o joystick era apelidado de Annihilator, talvez por esse nome ele quebrava muito rápido, ele se aniquilava rápido. Pra você ter uma ideia do desastre que foi esse console, um dos jogos exclusivos dele precisava de apertar a tecla T para iniciar, e não tinha tecla T. Como é que alguém lança um console que precisa de teclado e não lança o teclado para ele? Essa foi a lista dos mais flopados. Se você acha que algum console da atualidade tá perto da flopagem, é porque você não conhecia esses caras aí. Isso sim que é flopagem e é das grandes. Consoles que fecharam empresas, anúncios desastrosos, ideias visionárias totalmente destrutivas que não estavam condizendo com a realidade da época, com o consumo. Ou seja, as empresas têm que pesquisar para lançar seus produtos, porque apesar de acharem que os consumidores são otários, na verdade eles não são. Lança porcaria, ninguém compra porcaria. E se esse vídeo me contou tudo que você queria saber sobre os consoles mais flopados da história da indústria dos videogames, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, é demasiadamente importante pra gente e pra você também aí continuar recebendo notificações. Eu sou o Goticose e até a próxima.